Olá, pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade, conversando com vocês sobre a prova discursiva da PCPA. Neste vídeo, eu vou apresentar 3 dicas essenciais para você não ficar para trás. Ou seja, quando você for fazer a sua discursiva, seja você investigador, escrivão, delegado, sim, pode assistir este vídeo. Ah, tem vaga para papiloscopista? Pode. No momento em que eu gravo este vídeo, a gente ainda não tem o edital, a gente também não tem a banca, tá? Então, eu vou dar uma dica muito importante, gente, baseada no concurso anterior, né, que foi o que aconteceu, que gerou mais reprovação, levou muita gente à reprovação. Né? No turma de redação concursos, a gente teve em torno de pouco mais de 60% de alunos aprovados naquele concurso. É um número altíssimo, tá? Para um curso de discursivas. Foi um projeto muito bacana, então a gente viu, eu não lembro se eram 62%, 68%, agora eu não lembro mais, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para 3 detalhes que são cruciais para você enfrentar a discursiva, tá certo? E não precisa ainda, se você estiver começando agora a estudar, não precisa de você ter conhecimento amplo, não. Eu vou explicar o que que pesa, tá bom? Bom, primeira dica, e essa dica vai ter resposta lá na frente, ela tem complemento lá na frente, é você entender que discursiva cobra competência. Guardou? Você quer fazer o concurso para policial civil, a discursiva vai baixar em cima da sua competência, tá? Ao contrário da prova, né, da prova objetiva, que vai pegar um pouquinho de tudo, a discursiva não. A discursiva é até fácil, ela vai em cima da competência. Por exemplo, eu fiz um vídeo anterior aqui pro canal, né, o canal Discursiva Júnior Andrade, em que eu mostrei, exatamente fiz uma comparação de 2 temas nossos que foram basicamente temas temas que foram coincidentes com os itens temáticos da prova de investigador. Né? Por quê? Porque não é complicado fazer uma previsão de temas para investigadores que vão num concurso como este, não, tá? Então vamos lá. Guarde essa ideia da competência, porque eu vou chamar sua atenção daqui a pouco. Primeira questão que você vai considerar, olha só. Nesse vídeo, como ainda não tem a banca, eu vou falar do Instituto AOCP, tá? Para você ter uma noção por que é importante a gente entender qual é a banca. Pessoal, a banca traz aqui as diretrizes, né, de como vai ser a prova aqui de forma resumida, tá bom? Tem o quadrinho que ela vai usar para poder jogar a tua nota ali, tá? E aqui nós temos a questão. Eu peguei a questão do escrivão, tá, gente? Por quê? Porque tem vários vídeos rodando na internet com a prova do investigador. Mas para todo mundo assistir, porque a ideia é a mesma, tá bom? Então, o que a banca traz sempre? Um estudo de caso, que aqui nós temos uma narrativa, não é fictícia, e a banca vai fazer as perguntas. Primeira dica que você tem que saber: quando você estiver lá na hora da prova, para evitar o azar, tá? Você vai localizar as perguntas. E você vai vir no seu caderno de provas, não é na folha definitiva não, hein? Senão zera. É no caderno de provas, onde está o casinho sendo contado, você pode enumerar todas as perguntas. Por que é interessante que você faça isso? Porque o Instituto AOCP, que foi a banca, né, passada do concurso e que pode ser a banca do próximo concurso, eles têm mania de fazer todas as perguntas praticamente acopladas ao estudo de caso. E por que esses danados fazem isso? Por que não faz tudo separadinho, bonitinho, né? Por exemplo, como esse caso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Peraí. Tá vendo, ó? Aqui nós temos uma narrativa, aí vem pergunta A, pergunta B. Por que eles não fazem isso? Que, né, a maior parte das bancas fazem isso. Gente, para pegar os desavisados. A gente sabe disso. Tem aluno que é um aluno, às vezes ele está mais distraído, ele está cansado, dormiu mal, né? Ele é mais desatento, ele tem TDAH, ele tem um monte de probleminha ali na hora da prova, eclode tudo, é muita emoção na hora da prova. Então você vem aqui com a sua caneta, para, né? Você não se sentir depois derrotado por uma besteira e vem, ó. Diante da situação hipotética apresentada, responda qual é a legislação específica aplicável ao caso. Com base nessa legislação, então, peraí. Responda qual é a legislação específica aplicável ao caso. Então, a tua pergunta número 1. Qual é a legislação aplicável? Pergunta fácil. Tá vendo? As perguntas são fáceis. Se te explique quais os tipos de violência a Ruth sofreu. Número 2, tá vendo? O item temático aqui, número 2. Além disso, no que tange ao atendimento pela autoridade policial, guarde isso, a obrigatoriedade de adoção de providências legais cabíveis,
Considerando os pontos que foram mencionados na situação, a banca quer que você considere todos os pontos mencionados na situação hipotética, cite quais providências previstas na legislação, né, referente ao atendimento da autoridade policial, que devem ser aqui observados. Então, aqui pergunta número 3. Quer dizer, 3 perguntinhas. E isso é importante que você marque, tá? Na hora da prova, para você não perder nada. Pessoal, as pessoas perguntam assim, Júnior, são 3 parágrafos? Então, vamos a outra questão. A Instituto OACP não tem exigência da quantidade de parágrafos que você vai entregar. Eles não têm. Mas atenção, é a partir de 2, tá, povo? Certo? A partir de 2. Por que é a partir de 2? Ora, porque se você criar um parágrafo só, um único parágrafo, você vai fazer monobloco. E se fizer monobloco, zerou, tá? Então tem que tomar cuidado. Então você pode fazer um parágrafo para a resposta dos itens 1 e 2, que são respostas mais curtas, tá certo? Ou simplesmente dividir aqui e fazer 3 parágrafos. Tranquilo? Dá isso. Júnior, por que você então não recomenda fazer um parágrafo para cada um? Deixa eu explicar um detalhe do Instituto OACP. O Instituto OACP, gente, tem a fama de pedir um mundo num universo de poucas linhas. Eles têm essa fama. Inclusive, isso foi muito responsável pela reprovação em 2021 de uma galera, tá? De uma galera que sabia o que estava fazendo, mas foi reprovada. Como é que você dribla isso? Com muita economia frasal. Mas uma das formas de driblar, por exemplo, essas 2 perguntinhas iniciais e 2 comandos iniciais, eles são menores. Então, você pode juntá-los, tá? E deixar aqui o comando número 3 num parágrafo só. E aí, você vai apresentar 2 parágrafos. Tudo bem até aí? Perfeito? Show! Eu vou compartilhar com vocês agora quer ver? O próprio, tá, pessoal? O próprio padrão de resposta da banca, para vocês terem uma noção, tá bom? Do que eu estou falando com vocês, né? Então, vamos lá, ó. Aqui o padrão de resposta da banca. Vou pegar aqui para cima. Vocês vão ver, olha, direitinho aqui, tá vendo? Instituto OACP. Aí a banca traz aqui os critérios do edital, tá vendo? Ela vai falando sobre o edital o tempo todo. Eis que ela representa o estudo de caso. Esse padrão de resposta é uma espécie de gabarito, tá certo? Que você recebe quando você vai ver a sua discursiva na sua nota preliminar, antes de você entrar com recurso para você aumentar pontos, tá? Caso você precise e você queira. Então, a banca te traz aqui novamente o caso, as mesmas perguntas, e a banca traz a resposta. Muito importante saber, padrão de resposta não é redação. Padrão de resposta não é redação. No meu curso eu tenho o maior cuidado com isso, eu não solto padrão de resposta do nada para os alunos, eu entrego a redação confeccionada depois para ele, tá? Então, cuidado. Por que não é redação? Porque se você fizer isso aqui na prova, você zera. Zera, isso é monobloco, isso não pode. Júnior, mas isso não tem edital. Gente, vai por mim, tá certo? Eu já vi isso acontecer em carreiras policiais. Prova do Sebrasp, zerou redação do aluno. Por quê? Porque não estava, como se chama, texto em prosa, dividido, ou seja, dentro da característica do texto dissertativo, que é o esclarecimento. Tá bom? Então não dá, não vão nessa conversa que é muito arriscado. Você vai ter que dividir o texto direitinho, tá? Por mais que este padrão esteja bem escrito, ele tem uma série de vícios. Outro vício, se você resolver colocar tudo que tem nesse padrão aqui na sua discursiva da forma como está aqui, não vai caber em 30 linhas. Se a banca te der um espaço de 30, nunca, nem se você quisesse, tá bom? Não rola. Vai por mim. Júnior, como é que eu faço então? Se a banca pede um mundo de coisas, porque isso foi a reclamação, tá, gente? Quando a banca pediu, né, as providências da autoridade policial, aquilo era um mundo de providências. E os alunos ficaram muito chateados porque não cabia. Né? Mas por que o turma aprovou aquele volume de alunos? Vamos lá? Então, atenção aqui para a gente se situar, tá bom? Dentro dessa questão. Se você estiver gostando, curta, compartilhe o vídeo, comente, porque, gente, são muitos concursos públicos, o tempinho é curto, então a gente que é professor acaba privilegiando, né? Quem dá o feedback, escreve, compartilha, faça com que o vídeo circule, para que a gente possa dar um atendimento melhor, tá? Pessoal, vou mostrar uma coisa interessante aqui. Isso aqui é a Lei Maria da Penha, certo? E as normas correlatas.
do Senado Federal, né? Um encarte muito, muito bonitinho que o Senado fez. Quando vocês forem ler, pegar alguma lei na internet, não esqueçam de colocar assim, lei tal 2024, lei tal 2025. Por quê? Porque vai vir para você a última atualização, tá? Para você não estudar legislação antiga para quem está começando, tá bom? Então pega legislação desatualizada, né? Fica ruim. Aqui a banca vai trazer um monte de legislação correlata, tá? Ou seja, um pouquinho da Constituição, até ela apresentar para você a sistematização da lei, tá bom? E aí nós chegamos, ó, índice sistemático da lei. Quando a gente vai estudar a discursiva para concurso, eu falei para vocês, a discursiva para concurso cobra competência, tanto que não é difícil acertar a discursiva para concurso. Por exemplo, carreiras policiais. O que que pesa na discursiva? Gente, aquilo que é procedimento da polícia. Por exemplo, um inquérito, uma prisão em flagrante, né, regras associadas a medidas cautelares, como busca e apreensão, por exemplo, né, a forma de colheita de provas, se essa prova, né, ela é válida ou ela é inválida, etc. Tá bom? Os crimes principais, por exemplo, crimes, né, de drogas, as organizações criminosas, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio. Então, aquilo que mais é alvo da Polícia Civil, principalmente os aspectos procedimentais, tá? Eles pesam bastante e é praticamente certo de se acertar a questão discursiva em função desse tipo de informação. E a mesma coisa, quando você pega uma lei, você precisa ver os títulos e capítulos iniciais dela ou simplesmente os dispositivos básicos dela, que vão falar sobre seus objetivos, né, sobre seus princípios, sobre suas finalidades. Isso é geralzão para todo mundo, tá bom? Mas o olhar, pessoal, a depender do concurso público, na hora da discursiva é diferente. Por exemplo, se eu estou fazendo concurso Ministério Público, vai pesar o capítulo 3, que vai falar da atuação do Ministério Público, tá? Se eu vou fazer o concurso para juiz, eu vou pegar aqui, ou da assistência judiciária, não é? Seja qual for, eu vou pegar aqui o capítulo 4. Se eu for fazer o concurso para psicólogo, tá certo? De um tribunal de justiça, e vai cair Maria da Penha, eu vou pegar atendimento multidisciplinar. Ali também está o trabalho do assistente social, do psicólogo. Mas quando eu vou pegar isso aqui, lógico, eu tenho que estudar tudo para uma prova objetiva. A discursiva, podem ter certeza, vocês vão ter que parar para anotar. Tá vendo? Ó, do atendimento pela autoridade policial. É esta parte, tá? Aí você clica aqui nesta parte. Quando o aluno olha essa parte, ele é enorme. Por isso que muitos alunos se queixaram. Falaram, professora, mas a banca, a coisa aí é do artigo 10 até o artigo 12, professora, né? Eu não lembro se tinha lá até o 12C naquela época. Mas é extenso. Mas aí você tem que prestar muita atenção naquilo que é da polícia. Porque, por exemplo, ó, aqui eu chego no artigo 10, ele vai falar sobre o direito dessa mulher em relação ao atendimento, tá? Então, aqui é o geralzão, ó, o 10. É direito da mulher em situação de atendimento, né? De ela ter ali um atendimento policial ininterrupto, tá certo? E feito preferencialmente por uma pessoa do sexo feminino, tá bom? Aí tá. O que que você precisa tomar cuidado na hora que você está estudando isso aqui? Sempre para esta banca, sempre, tá, gente? Os primeiros dispositivos são os mais importantes, sempre os primeiros, tá certo? Até que você chega ao artigo que vai tratar de fato das tais providências. Agora sim, é a autoridade policial atuando, né? Então, por exemplo, garantir proteção policial quando necessário comunicar ao Ministério Público, encaminhar a ofendida, né, para o Instituto Médico Legal, tá certo? Então, aquilo que é do policial, que é típico, tá? Certinho? Aí alguns alunos ficaram chateados porque a banca também, ela fala em providências, mas a banca acabou cobrando procedimento. Procedimento é ação, tá? Providência é aquilo que você, né, toma de imediato e as ações é o que você vai executando. E aí, gente, existem ações que são próprias olha só, é o atendimento àquela personagem Ruth. Então, ouvir a ofendida, né, lavrar o boletim e tomar representação a termo, que é quando o escrivão, por exemplo, vai registrar tudo que ela fala, colher as provas, remeter no prazo de 48 horas, né, essa questão para o juiz, determinar, por exemplo, se procede ao exame de corpo de delito, ouvir o agressor? Não, porque isso aqui já é o quê? Do agressor, não é da vítima. Então, sempre que você for estudar, você tem que ter assim, peraí, o que é típico do policial e separar os personagens, porque na hora que você for fazer prova, você tem que estar organizado na sua mente, tá bom?
E aí, pessoal, o que a gente vai ver é exatamente uma discursiva que vai se atentar para estes detalhes, né? Ela vai ter menos erros de procedimento. A discursiva passa a trazer uma carga melhor de representação. Então, veja só, aqui foram feitas as perguntas, né? As respostas precisam ser bem objetivas, tá? Aqui, gente, na hora que eu formatei esse material, ficou parecendo monobloco, tá bom? Mas eu vou avisar, ó, já vou até avisar, tá? Só puxar para cá, bem para dentro, ó. A situação apresentada se enquadra na Lei 11.340, ou seja, conhecida como Lei Maria da Penha, tá bom? O máximo que a gente vai fazer é explicar o que é a lei, qual é o objeto da lei, estabelecer mecanismos para combater a violência doméstica. Então, pronto, né? Aí a banca perguntou: quais foram os tipos de violência que a vítima sofreu? Então, conforme a lei, ou conforme o artigo 7º da lei, não precisa detalhar o dispositivo, se a banca não exige. A vítima, que é a Ruth, sofreu as seguintes formas de violência. Primeiro, você vai apontar as formas, depois é que você explica, tá bom? Podem ver que o padrão já vai fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu falei que o padrão de resposta não é redação, é só um gabarito. Aí pronto, tá vendo? Aqui foram respondidos os dois, tá, pessoal? As duas perguntas iniciais. Agora, aí você vai, ó, tabular para mim aqui para dentro, tá? Que a professora fez errado, tabular aqui. Segundo a lei, a autoridade policial que atender a vítima deve adotar uma série de medidas específicas para garantir a segurança e os direitos da agredida. Então, quer dizer, ó, uma série de medidas, né? Porque pediu as providências. Ó, preliminarmente, aqui tem uma medida. A autoridade policial deve inquirir a vítima outra medida. A inquirição deve ser feita em recinto especialmente projetado para esse fim outra medida. Veja que vão aparecendo as medidas a cada ponto final, tá? Por quê? Porque se eu colocar só ponto e vírgula e sair enumerando, o texto vai ter problemas em outros quesitos avaliativos, tá, pessoal? Por exemplo, se eu só colocar ponto final, eu vou perder nota. Veja aqui comigo, ó. Eu vou perder nota se eu estiver colocando apenas ponto e vírgula, só ponto e vírgula, né? E não soube usar o ponto final, por exemplo. Eu vou perder nota aqui em clareza e argumentação, tá certo? Eu vou perder nota, por exemplo, na parte de língua portuguesa. Não é interessante que eu perca. Ah, mas aqui vale pouco. Gente, mas é muito no universo de 10 pontos. Tá vendo? Eu tenho que tomar um cuidado, tá? Certinho? Então, veja que o que a banca quer é que você tenha, olha só, você tenha um conhecimento teórico e prático do assunto. Por isso que eu falei com vocês que na discursiva a banca vai cobrar competência, tá? E aí você precisa se habituar a dar esse tipo de resposta caso a nossa banca seja o Instituto OACP, tá bom? Beijo grande para vocês.